Então, um paciente do sexo masculino vem trazido à emergência por familiares por quadro de dor precordial opressiva, acompanhado de mal-estar e pré-síncope, iniciado a 11 horas, já tendo sido atendido em outro serviço de emergência e manejado com analgesia, composta por dipirona e cetoprofeno IV, e ele tem antecedente de hipertensão e dislipidemia em uso irregular de medicamentos. Aí você vai me dizer, Jana, você errou o caso clínico, porque você é da aula passada, de dor torácica. Mas, vamos com calma. Seguindo, vocês vão entender por quê. Conseguem me dizer a probabilidade pré-teste desse paciente ter doença arterial coronária? A gente aprendeu na semana passada e vocês usaram uma calculadora de identificar a probabilidade pré-teste de DAC. Então, vamos ver quem consegue me dizer a probabilidade pré-teste de DAC agora mesmo. Podem abrir a calculadora de vocês no Google, pode ser Calc, CAD de Coronary Artery Disease e Pre-Test Probability. Então, PTP. DAC, PTP. Quem consegue me dizer qual que é a probabilidade pré-teste desse paciente de ter DAC? O caso clínico é esse. CAD, PTP, ou CAD consórcio, PTP, achou, Lara? Calculadora? É um paciente de 56 anos. Nossa, tá faltando aqui mesmo. Bem observado, gente. Então, um paciente de 56 anos, com essa dor, com esses sintomas associados, sexo masculino. Não tem histórico de tabagismo? Não, ele tem histórico de hipertensão e dislipidemia e usa irregularmente os medicamentos. Qualquer um. Qualquer calculadora. A calculadora que é a mais atualizada seria aquela CAD consórcio PTP. Lembra? Foi a que a gente usou na última aula. 12%. Quanto? 12%, né? Não sei, Não tem diabetes, né? Não, hipertensão e dislipidemia. Nossa, essa idade não apareceu aqui pra mim. Acima de 40 ele usa. Não sabe. Ele tem categorias de idade. Eu também não. Ele não fuma, né? Não, hipertensão e dislipidemia. Tem cálcio, Tem história familiar? Isso, perfeito. Em torno de 50%. Não, nesse caso clínico não. Em torno de 50% de probabilidade. De 15% a 50%, vocês lembram que é intermediária, né? E qualquer coisa acima de 50%, probabilidade pré-teste alta de doença arterial coronária, tá bom? Por que isso é importante? Só porque a gente revisa o que a gente viu na aula passada e esse paciente vai desenrolar de uma forma que vocês vão entender que é importante para a aula de hoje, tá bom? Então, só para vocês pegarem ali, quem chegou um pouquinho depois, o objetivo da aula é que a gente consiga focar em choque cardiogênico, apesar de ser uma aula de insuficiência cardíaca na emergência, porque, apesar de ser só 4% de choque cardiogênico de manifestação de insuficiência cardíaca na emergência, é o paciente que tem uma maior mortalidade. Então, a gente precisa que esses pacientes consigam ser bem manejados para evoluir o desfecho, evitar um desfecho catastrófico, tá bom? Então, o que causa choque cardiogênico, tá? Então, o infarto,
é a etiologia mais comum, tá? Outras complicações mecânicas de infarto, então se faz rotura de cordoalho mitral, comunicação interventricular, rotura de parede livre do ventrículo esquerdo, ou então uma miocardite aguda, Takotsubo. Alguém lembra o que é a síndrome de Takotsubo? O Takotsubo é uma armadilha de polvo e o paciente, geralmente uma mulher pós-menopausa, faz um infarto com ausência de supra de ST, mas que altera troponinas, né, por definição, infarto, e que fica com uma hipocinesia do ápice do ventrículo esquerdo e um hiperdinamismo da base do ventrículo esquerdo. Então, ele faz esse processo e, às vezes, semanas até meses, resolve completamente. Geralmente associado com descarga adrenérgica exagerada, tipo um estresse emocional intenso, e depois, então, resolução completa do quadro. Síndrome de Takotsubo, tá? Miocardiopatia periparto, dissecção de aorta, complicada com insuficiência aórtica aguda, intoxicação exógena por agentes cardiotóxicos, bloqueio atrioventricular total ou outros distúrbios avançados na convulsão AV, taquiarritmias, taquicardiomiopatia e baixo débito crônico de insuficiência cardíaca terminal, que é a evolução normal do paciente com insuficiência cardíaca, tá? Então, seguindo o caso clínico. Na admissão, esse paciente se encontrava em mau estado geral, sudoreico, pálido, confuso, dispneico, com crepitantes difusos bilaterais, ritmo cardíaco regular, com B3, sem sopro, PA 78/66, uma frequência cardíaca de 112, má profusão periférica, com tempo de enchimento capilar bem acima de 3 segundos. Tá? Para vocês, então, lembrarem, B3 é aquele tuntra. Você vai ouvir melhor se você estiver em decúbito lateral esquerdo, né? E no foco mitral. Beleza? E ele representa, então, uma sobrecarga de pressão. E a gente precisa que, então, perceber que esse paciente está extremamente grave, certo? Só para avisar o pessoal que ainda não tem, se quiser, depois eu abro o QR Code da calculadora, tá bom? Acho que tá lá no grupo já. Ah, é? Tá todo mundo aqui no grupo? Nossa, eles estão todos, né? Então, beleza. Aí, então, chama atenção um paciente extremamente grave, né? Uma taquicardia, hipotensão, a sudorese, a palidez, a confusão e o tempo de enchimento prolongado. Vamos para o quiz, então. Quem ainda não escaneou, tem ali o QR Code na tela para a gente fazer um joguinho. Então, vai querer participar do joguinho? Joguinho. Tem um celular para ler o QR Code? Entrou a Pam, a Jéssica, a Aline, a Lari, a Lana. Jenny, tá conseguindo? Acho que ficou. Ele vai. Como é que é? Acho que agora ele vai. Jenny entrou, Amanda. Como é que pronuncia? Mahara. Jorge. Muito bem. Todo mundo entrou? Beleza. Então vamos lá. Quem responder mais rápido ganha mais pontos, tá? Quais são os 3 principais sinais de má perfusão neste caso clínico? Os 3 principais sinais de má perfusão neste caso clínico. B3, dispneia e ausência de sopro. Ou mau estado geral, taquicardia e ritmo irregular. Ou sudorese, confusão mental e tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. Vamos lá, todo mundo respondeu. Beleza? Parabéns, estão atentos. Esse não foi fácil para começar, agora fiquem atentos. Para dar um estímulo. Qual das opções abaixo é a indicação clássica de ventilação não invasiva na insuficiência cardíaca? Indicação clássica de VNI. Hipotensão com PA sistólica menor que 90? Bradipneia com frequência respiratória menor do que 8? Dispneia com uso de musculatura acessória e saturação menor do que 90? Ou presença de estertores finos,
sem desconforto respiratório? Boa! Beleza, a gente pode voltar nele nas questões aqui para seguir depois, tá? Mais hipotensão é a indicação de vasopressor, bradipneia com frequência abaixo de 8 é a indicação de tubo, presença de setores finos sem desconforto respiratório é uma congestão leve, né? Em um paciente com insuficiência cardíaca aguda e sinais de congestão pulmonar, qual é o principal benefício do uso precoce de nitratos? Redução da contratilidade miocárdica? Aumento da frequência cardíaca para manter o débito? Aumento da pressão de enchimento ventricular? Ou vasodilatação com redução da pré-carga e alívio dos sintomas? Boa! Então, aumento da frequência cardíaca para manter o débito seria contraditório, né? Quanto mais frequência cardíaca, nesse caso, o paciente tem menos tempo para desempenhar o trabalho miocárdico. Avançar. Qual é a principal causa de descompensação da insuficiência cardíaca em pacientes atendidos na emergência? De descompensação, não necessariamente de choque cardíaco, né? Infarto, má adesão ao tratamento, hipotireoidismo não tratado ou arritmias ventriculares sustentadas. Boa! Casaram. Mandaram bem. E, em relação ao choque cardiogênico, qual das opções abaixo é mais adequada como estratégia inicial? Dobutamina isoladamente em pacientes hipotensos? Nitroglicerina em altas doses, mesmo com PA sistólico abaixo de 90? Noradrenalina como vasopressor inicial para manter a perfusão? Uso de beta-bloqueadores para controlar a frequência cardíaca? Uau! Bem divididos. É para isso que a nossa aula está aqui hoje, é para resolver esse problema, tá bom? A gente já vai falar sobre cada um desses tópicos, mas é no próprio desenrolar da aula. Agradecemos a participação, verifiquemos então o pódio. Pam! Jorge! E tran! Invicta! Meu Deus! Então tá, muito bom. Tinha alguma coisa que ele mostrou ali, acho que ficaram... A Lana é isso? Muito bem. Então, deixa eu tirar só um print screen aqui, porque depois a gente posta lá. Beleza? Então, tá. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu seguir? Não? Tá. Então, assim, como é que a gente vai avaliar o índice cardíaco pelo exame físico? O que tem a ver índice cardíaco? Bom, débito cardíaco é uma medida específica daquele coração, mas eu quero saber em relação à superfície corporal do paciente, pode ser que um débito cardíaco de 2,2 seja bom e para outro paciente de 2,2 não seja bom. Então a gente coloca indexado pela superfície corporal, tá? E aí índice cardíaco, então, é uma medida relacionada ao débito cardíaco. E a literatura é escassa sobre a confiabilidade do exame físico na determinação de um baixo índice cardíaco. Você vai falar assim, tá, mas será que esse cara está mesmo hipoperfundido? Pode ser que seja só a vasoconstrição periférica por outra coisa. Eu estou confundindo. É baixo débito cardíaco mesmo ou não? Então, a pressão percentual de pulso obtida através da equação de PA sistólica menos a diastólica, dividido pela sistólica, no caso do nosso paciente aqui, 78 era sistólica, menos a diastólica, dá uma diferença de 12, dividido por 78. Nesse caso, deu 0,15, então 15%. Quando menor do que 25%, sugere um índice cardíaco menor do que 2,2 litros por minuto por metro quadrado. É por isso que tem aquele metro quadrado ali, né? Débito cardíaco é uma medida de litros por minuto, então o fluxo de sangue que o coração consegue injetar nessa medida de tempo, que é 1 minuto, e está associada a níveis mais elevados de peptídeos natriuréticos. Quando vocês lembram, né, de insuficiência cardíaca, às vezes vem na cabeça BNP,
que é uma das medidas que pode diferenciar uma dispneia de origem pulmonar de uma de origem cardíaca, né? E maior mortalidade, tá bom? Então, choque. O que tem a ver, então, o choque? É uma hipoperfusão tecidual e a gente precisa pensar se todo choque tem necessariamente hipotensão. Não, tanto que às vezes você vai falar assim, ah tá, mas o paciente está com uma PA boa. Só que aí você levanta o lençol e ele está todo livedado, ele tem um tempo de enchimento capilar de 15 segundos, ele está sonolento e a bolsa de diurese está seca. Esse paciente está chocado, não importa se ele tem 12/8, só que você tem que levantar o lençol, entendeu? E aí, é obrigatório ter hipotensão para ser choque cardiogênico? Não, existe um grupo de indivíduos com disfunção ventricular importante e choque que não preenche critério de hipotensão. Assim como em outros choques, sabe? Mas que apresentam sinais de hipoperfusão decorrentes da disfunção miocárdica, sendo caracterizados como portadores de choque cardiogênico oculto. Essa situação ocorre frequentemente em infartos extensos de parede anterior, como era o caso, né, da aula passada, a gente teve não, era de parede inferior, né? Mas vai ser dessa aula. E confere elevada mortalidade hospitalar, porém menor do que a do choque cardiogênico clássico com hipotensão, tá? Então, esse paciente tinha, sim, hipotensão, ele está com 78 de sistólica, né? E que outros sinais de má perfusão a gente poderia encontrar em algum paciente, tá? Então, redução dessa pressão de pulso, que é sistólica menos diastólica, tá? 25, o valor de corte, né? Abaixo disso é redução, tá? É uma pressão de pulso reduzida. Vocês já ouviram um paciente chegar no consultório e falar assim, doutor, é muito perigoso, minhas pressões estão se encontrando. Então, eles não estão totalmente errados, né? Pressão de pulso é um dado objetivo que a gente pode medir, tá? Extremidades frias e cianóticas, sudorese, confusão mental, sonolência, agitação psicomotora, é muito comum vir intercalado, né? Agitação psicomotora com sonolência nesses pacientes chocados. Redução da diurese, piora da função renal. Pulso alternante, que é aquele pulso que mesmo durante só a inspiração ou durante só a expiração, ele tem muita variação de amplitude de pulso, tá? Você consegue sentir tanto em radial quanto em femoral. Hipotensão sintomática. Observe que hipotensão não é sinônimo de hipoperfusão, mas geralmente essas condições estão associadas, né? Como a gente já viu ali anteriormente. E o enchimento capilar menor do que 3 segundos ou uma pressão de pulso menor que 25, tá? A gente já falou sobre ela. De congestão, então, você já conhece aquelas clássicas de paciente que vem com gesto, mas não está chocado, tanto em consultório quanto em pronto-socorro. É dispneia aos esforços, geralmente progressiva. Dispneia paroxística noturna, o paciente levanta no meio da noite para ir buscar o ventilador ou a janela porque ele não está conseguindo respirar, geralmente 2 horas depois de deitar, que é o tempo que leva ali para a pressão capilar pulmonar aumentar e ele começar a sentir essa congestão. Ortopneia, ele foi colocando mais e mais travesseiros ao longo dos últimos meses e agora ele está dormindo sentado na sala porque ele não tem condições de deitar de tanta ortopneia. Elevação da pressão venosa jugular, então você vê o paciente de 45 graus e ele tem lá uma jugular zona que você não precisa nem procurar, você já sabe onde está a jugular zona dele. Edema agudo pulmonar e edema de membros inferiores, hepatomegalia. Se lembrar de percutir, que é uma das fases do exame clínico abdominal, então você vem sentindo, ouvindo, né, o claro pulmonar aqui, aí você começa a escutar o maciço. E aí, onde você começar a escutar o timpânico, esse é o fim do fígado, certo? Ali a borda hepática. E aí você vai ver que o normal é que ele esteja muito próximo do rebordo costal, geralmente um dedo no máximo, mas os pacientes com gestos, ele vai estar lá 2, 3, 4, 5, às vezes dedos abaixo do rebordo costal. Então você não precisa nem procurar carcar a mão lá embaixo para sentir na palpação tamanho de fígado. Se você percutir, você já vai saber, tranquilamente. E refluxo hepatojugular, que já nessa ocasião, você com o paciente em 45 graus, você faz ali uma compressão desse fígado que está aumentado e você vai ver que a jugular salta. Às vezes o paciente não tem a jugular já aumentada espontaneamente, mas tem um reflexo hepatojugular.
Então, isso é um dado interessante para semiologia. E a CIT, então, se o paciente bota a mão aqui assim, e você dá o piparote, aí você sente que ele faz lá a ondinha na sua mão do outro lado. Hoje mesmo tinha um paciente do pronto-socorro com piparote positivo, seu Huberto. Estertores crepitantes pulmonares e galope de terceira bulha. Então, como eu te falei, é um som de tum-tra, 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 tum-tra. Beleza? Mas aí, a gente várias vezes chega no pronto-socorro e o paciente parece ter isso, mas às vezes não é exatamente isso. O que entra de diagnóstico diferencial para você poder focar melhor na sua hipótese diagnóstica? Tem a pressão de pulso. Então, você mediu lá, sistólica menos diastólica, tá? Abaixo de 25. Mas pode ser que não seja exatamente choque cardiogênico, tá? Então, se for isso com extremidades frias, pensa em choque cardiogênico ou hipovolêmico. Às vezes o paciente sangrou a vida, está vomitando há 7 dias, alguma coisa assim, você já vai raciocinar que pode ser choque hipovolêmico também. Pressão de pulso baixa, com turgência de jugular e abafamento de bulhas. Presta atenção. Às vezes vai fazer um raio tórax, tem aumento da silhueta cardíaca, ele pode estar tamponando. Paciente com pressão de pulso baixa e um sopro sistólico rude. O que é o sopro sistólico rude? Ao invés de fazer tum, tá, ele faz tá, tá, tá. É diferente de sopro de insuficiência mitral, que faz aqui, né? E não aqui, mas faz tá, tá. Beleza? E pressão de pulso baixa, com febre, taquicardia e sem vasodilatação periférica. Um choque séptico em fase inicial, com baixo débito. Então, você pensou a pressão de pulso baixa, tô achando que é choque cardiogênico, tá, mas presta atenção, não tem abafamento de bulhas, não tem um sopro sistólico rude, não tá febril, uma história de uma infecção urinária, alguma coisa assim. Aí já vai fazendo um diagnóstico diferencial, beleza? E aí, então, a gente passa para os perfis clínicos hemodinâmicos. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar assim, é uma insuficiência cardíaca perfil B, é uma insuficiência cardíaca perfil C. O que é isso? Então, vamos lá. A gente tem paciente com congestão e sem congestão. E com perfusão periférica adequada e sem perfusão periférica adequada. Disparado, o mais frequente é o perfil B, tá? Quente úmido. Esse é um paciente que você vai receber lá no pronto-socorro, ele está com uma história típica de insuficiência cardíaca, às vezes tem sinais de direita, de esquerda, né? De insuficiência cardíaca direita mais congestão sistêmica e mais do coração esquerdo mais congestão pulmonar. E ele está congesto, beleza? Ele está congesto. Você vai, se precisar, coloca ele numa BMI, vai fazer vasodilatador e vai ver se ele precisa receber diurético ou não. Combinado? Então a gente vai falar mais sobre isso. O perfil C é o perfil que tem, sim, congestão, mas ele não está perfundindo adequadamente. Esse paciente aqui, que não está perfundindo adequadamente, é exatamente o choque cardiogênico. É um paciente que está frio e úmido. Beleza? Agora, se o paciente não tem congestão, então é um paciente que está seco de pulmão e ele está quentinho. Extremidades quentinhas, perfunde rapidinho, ele não tem sinais de baixo débito cardíaco. O que é esse paciente? Provavelmente ele não é uma insuficiência cardíaca, tá? Você vai pensar em diagnósticos alternativos, como TEP, como DPLC exacerbado, pneumonia, alguma outra coisa, tá? E frio e seco. Esse é o paciente que você vai ter menos trabalho com ele. Ele provavelmente está com medicações até bem tratadinho ali da insuficiência cardíaca e nesse momento, por algum motivo, ele não está precisando de tanta dose quanto ele está recebendo. Então, provavelmente, vai ter que dar uma escalonadinha, baixar a dose de diurético, ou de vasodilatador, ou dos dois. Tá? Então, quente e seco. Pesquisar outras causas que justifiquem seus sintomas, como TEP, DPLC exacerbado, e pneumonia e outras causas. Tá? Quente e úmido. Disparado, o que vai mais te ajudar é colocar ele numa VNI, tá? E aí, esse é um bom momento para eu pedir assim, gente, vocês têm que saber colocar o paciente na VNI vocês mesmos. Entendeu? Você tem que saber onde está, onde fica a chave, tem que saber pôr o paciente na VNI. Primeiro, ele não vai deixar você pôr se você não explicar exatamente para ele como é que é o negócio, você tem que falar que vai soprar forte, igual se estivesse na frente do ventilador, mas que vai ajudar muito a passar a falta de ar, que dá um pouquinho de angústia, mas você vai ficar ali do lado dele, não coloca as tiras na cabeça ainda, só segura para ele entender como é que é, explica, tira as dúvidas. E aí depois que ele se adaptou, aí você vai subindo devagarzinho a pipa e tal, e aí você coloca as tiras em seguida,
tá? Então, assim, é o momento de vocês pegarem para aprender. Você vem cá, me ensina, fala para físio e vai sair daquele próximo plantão sabendo usar VNI sozinho, tá bom? O médico tem que saber usar VNI. E aí, depois você vai instalar um vasodilatador ou vai fazer nitrato sublingual. Se o paciente estiver muito grave, você vai pro EV. Se estiver mais rápido ali, você vai usar o nitrato, tá? O paciente que está quente e úmido, ele não está te preocupando com hipotensão. Você pode fazer no nitrato sublingual. E isso que é tirar a resistência sistêmica contra a qual o ventrículo esquerdo está tendo que lutar. Entendeu? E aí você vasodilatando o paciente vai fazer com que essa pós-carga do ventrículo esquerdo diminua e ele consiga desempenhar melhor o trabalho dele. Muito melhor do que você usar diurético. Por quê? Tem casos em que o paciente tem edema agudo de pulmão e não tem indicação de receber diurético. Vamos falar sobre essas causas, tá bom? E aí, se você for fazer diurético, instala uma sonda vesical de demora, porque é sacanagem, né? Deixar o paciente com lá um bexigômetro, eu preciso ir no banheiro e tal, e tá com a BMI, e é praticamente tortura. É igual fazer bloqueador neuromuscular e deixar o paciente sem sedar. Tortura, tá bom? Como que é o frio e úmido? O frio e úmido é o nosso choque cardiogênico. É o paciente que vai te dar mais trabalho disparado, tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Primeiro a gente começa percebendo se ele tem hipoperfusão, congestão e edema pulmonar. Aí você vai para a arritmia. A arritmia vai descartar se ele está fazendo uma brade ou um ataque que seja responsável por esse quadro clínico. Se você fez o ACLS, você sabe que esse paciente vai precisar de condutas específicas para uma brade instável ou para um ataque instável, beleza? Porque se ele está em choque cardiogênico, hipoperfundido, já é critério de instabilidade, né? Então, ele está fazendo um ataque ou uma brade, você vai tratar especificamente para arritmia, conforme a CLS e vida que segue, tá bom? Se o paciente tem uma hipovolemia, tá? Então, pulamos aqui a arritmia, já descartou, não tem hipovolemia, não tem arritmia. Vamos para a hipovolemia. O paciente está hipovolêmico e está hipotenso, hipoconfundido e tem edema, congestão. É o caos. Mas aí você vai ver se ele está hipovolêmico, então o que você precisa fazer? Você vai administrar fluido. Você vai transfundir, se ele veio com a história, né, de estar vomitando uma semana, ou se ele tem um sangramento arterial aberto, você vai resolver isso e vai transfundir, ou vai tratar a causa específica, já vamos falar sobre essas outras causas, e considerar vasopressores, tá? Agora, se o paciente, então, tem um baixo débito cardíaco, você já pegou o paciente, já viu lá, pode perguntar. Quando você coloca fluidos, você dá preferência para ringue ou você vai de soro mesmo? Ringue lactato. Sem mensar. Isso, porque a maioria dos últimos estudos que fizeram um comparativo demonstram que a gente não tem um ganho adicional de preço muito importante e o soro fisiológico faz muito mais acidose hiperclorêmica. Você não sabe quanto de fluido você vai precisar, então isso é uma questão de se considerar, que você não quer fazer uma acidose hiperclorêmica com um paciente já tão grave. Então, Ringer disparado. Boa pergunta. Ainda hoje se fazem estudos enormes para decidir isso, tá bom? Então, é uma pergunta super relevante. O paciente, então, está com indícios de ter baixo débito cardíaco. Você já achou que está hipoperfundido, não tem uma arritmia muito grave, você não acha que ele está hipovolêmico, ele tem sinais de estar hipervolêmico, né? O edema, jugular e refluxo jugular. Então, você está com sinais de que ele está, sim, hipervolêmico, mas ele está em baixo débito cardíaco. Checa a pressão arterial. Como você vai tratar ele depende de como está a pressão arterial dele. Se o paciente tem uma sistólica maior do que 100, eu vou assim, meu Deus, era tudo que eu queria na minha vida nesse plantão. Pelo menos sistólica de 100 ele tem. Tá? Você vai botar ele na BNI, vai colocar ele recebendo nitrato, e isso pode ser nitroglicerina endovenosa, contínua. Já vou explicar para vocês exatamente como é que vocês vão fazer, que dose que põe, que hora que baixa, já vamos chegar lá. Mas você quer tirar a pós-carga desse ventrículo esquerdo, você quer tirar a resistência sistêmica contra a qual esse ventrículo esquerdo está batendo, você quer liberar o trabalho do seu miocárdio. Então você precisa diminuir essa vasoconstrição que ele está fazendo, tá bom? Então ele aumenta o débito cardíaco sem aumentar a demanda de oxigênio. Porque você vai pensar assim, mas se ele tem baixo débito eu quero dar um inotrópico, que aumenta a força cardíaca. Mas isso aumenta um monte o gasto do miocárdio.
porque ele gasta mais energia para bombear mais forte. Então você quer tirar, é como se tivesse ali um carro que você está querendo pisar mais fundo no acelerador, colocou uma marcha mais reduzida para forçar muito, mas o carro já está preso com um monte de, sei lá, alguma coisa que segura ele lá, umas barras, alguma coisa que segura ele no lugar. Ele só vai gastar e não vai melhorar. Ele precisa ser liberado. Então tire lá as contenções do carro e deixe ele andar sozinho. Você precisa tirar a resistência sistêmica contra a qual esse miocárdio está batendo. E aí, se tiver baixo débito cardíaco, depois de você colocar a nitroglicerina, depois de você fazer o ajuste ali, até quando eu vou aumentar a nitroglicerina? Ou qual é a minha meta de tratamento com a nitroglicerina, né? Quando que eu penso em nitrodobuto ou não? Quando você chegou numa PAM de 65, você não quer baixar mais do que isso, porque aí faz hipoperfusão mesmo, ou uma sistólica em torno de 90. Então você vai abaixar sensivelmente. Você quer que ele fique com uma pressão baixa, limite baixa, né? Sistólica de 90, PAM de 65, mas com vasodilatação suficiente para o miocárdio trabalhar. E aí chegou nisso, você não vai poder aumentar mais a nitroglicerina, aí você vê se você continua com sinais de baixo débito cardíaco. Oligúria, tempo de enchimento capilar, sonolência, agitação psicomotora. E aí você, então, liga a dobuta. Tá bom? Esse, então, é o paciente menos ruim dos pacientes de choque cardiogênico, uma sistólica maior do que 100. Tá? Agora, se o paciente tiver uma sistólica entre 70 e 100, tá? Se sistólica entre 70 e 100, então assim, olha, podia ser pior. Eu não estou no melhor cenário, mas podia ser pior. Você pode, com uma sistólica 70 a 100, pensar em ligar a dobuta e ver se isso resolve para uma sistólica melhor. Mas é bem provável que esse paciente vai vasodilatar e vai precisar de um vasopressor. Tá? Então, assim, a meta é manter o paciente o tempo todo com uma sistólica em torno de 90, que é o que vai garantir que o paciente pelo menos perfunda os órgãos básicos, cérebro, pulmões, rins e o próprio miocárdio, porque menos do que isso ele inclusive vai fazer a isquemia miocárdica e só atrapalha, né, o processo. E uma PAM de 65. Então, sistólica de 90, PAM de 65 é a meta ali do tratamento todinho do seu choque cardiogênico. Tá? Você não quer mais do que isso. E, nesse começo, pelo menos, né? Depois você pode ajustar para uma PAM um pouquinho melhor. De qualquer maneira, esse é o paciente menos, não tão ruim. Nem tão ruim, nem tão ruim. E aí, se o paciente chegou com uma sistólica menor do que 90 e você está com o paciente super mal perfundido, além de tudo bem hipotenso, né? Você vai primeiro ter que ligar uma noradrenalina. É claro que nesse ponto você pode ter precisado já entubar o paciente, porque às vezes você colocou uma VNI e ele manteve a frequência respiratória extremamente elevada, ele está fadigando, você já dosou uma gasometria e ele já está com uma acidose importante, entende? Então pode ser que ele já esteja retendo, você não quer isso, se ele tiver bradipneito, então nada disso é um cenário que você quer resolver com ele instável. Então, se você precisar, já pode preparar a sua push dose, porque assim, como é que a gente vai fazer para o paciente não fazer parada cardíaca durante a intubação? Você precisa ter certeza de que a hemodinâmica dele não vai ser causa de parada cardíaca enquanto você estiver intubando. Então, pelo menos, você faça a solução push dose de adrenalina. E você pode usar ou 1 ml de adrenalina em 100 ml de soro. E aí você fica com isso ali na seringa. E aí você vai fazendo 2 ml, 2 ml, para que o paciente mantenha ali uma PAM decente para você poder fazer sua intubação e ele não fazer parada cardíaca durante o procedimento, porque tudo que você vai usar ali vai fazer um pouquinho de instabilidade hemodinâmica, né? Você pode usar etomidato, você pode usar fenta, você pode usar midazolam, cada um com seu grau vai fazer um pouquinho de hipotensão. Ketamina, que é bem mais segura no sentido de que vai fazer mais taquicardia e hipertensão, mas ainda assim tem alguns estudos que mostram que pode fazer uma vasodilatada, então a gente precisa ter a push dose junto antes de resolver fazer a sequência rápida de intubação. Tá? A adrenalina que vai fazer a equipe dele, você só orienta. A administração? Você pode, se você confia na sua equipe, orientar e eles administram, mas
você tem que ter segurança de que o seu técnico de enfermagem, o enfermeiro que está ali, sabe o que está fazendo, né? Então, 2 ml de solução de adrenalina 1 para 100, vai subindo aos pouquinhos a PA, né? Se você está ali ocupado com o seu posicionamento do paciente, laringo e tal, pode deixar o técnico fazer. Eu falo, você vai fazer, né? Mas é porque se você não confiar na equipe, faça você mesmo. Tá bom? Em geral, é sempre bom chamar um colega do plantão para ajudar aí no procedimento, né? Até porque a gente tem uma recomendação de que se o paciente tem uma previsão de viária difícil, a gente deveria, inclusive, já antes de começar o procedimento, chamar o anestesista, botar do lado, você fica comigo, e fazer, né? Ou o intensivista, aí assim por diante, tá? Então, o paciente tem que estar estável para você fazer esse tipo de coisa, tá? Mas aí então, com o paciente dominado no sentido de você não vai deixar ele parar por hipóxia, antes de preparar a hemodinâmica dele, e não vai deixar ele parar por hemodinâmica preparando a intubação, entendeu? Então aí você vai pedir para eles prepararem a noradrenalina, instala a noradrenalina, e isso é caótico, porque você pensa assim, você está querendo tirar a pós-carga do ventrículo esquerdo e você vai dar mais vasoconstrição. Mas nesse momento, se ele não tiver perfusão nem de miocárdio, nem de cérebro, nem de rins, nem de pulmões, nada funciona. Então, antes de tudo, é a noradrenalina. Essa que foi a pergunta que deu mais divergência ali no quiz. Porque é difícil mesmo, não faz assim, muito sentido se você for pensar, né? Você vai falar assim, meu Deus, eu quero diminuir a resistência sistêmica e eu vou dar um vasoconstritor. Mas é porque precisa. É como se você estivesse querendo que o carro andasse mais rápido, mas você está com pneu furado e tanque furado. Então, assim, não adianta você fazer mais inotrópico, não adianta você fazer vasodilatador, porque você não está minimamente tendo condições desse carro andar. Então, tem que colocar o vasopressor para manter PAM de 65, sistólico de 90, e aí, quando você atingir isso, você liga a dobuta. Aí, ligou a dobuta, aí você vai na meta de manter o paciente perfundido e com a pressão minimamente decente. Fez sentido na cabeça de vocês? Então, assim, eu preciso decorar tudo isso? Gente, claro que não. Se você botar ali eu tenho o QR Code mais pra frente, tem ali o guia da USP de insuficiência cardíaca agudamente descompensada. Tá ali o protocolo, também fiz um arquivo para vocês. Então, assim, é só saber onde tem. Se vocês alguma vez estudaram na vida, tá no celular de vocês, bateu o olho e falou assim, puta, como é que era mesmo? Desculpa, como era mesmo a conduta? Abre o fluxograma e faz, né? Não precisa decorar tudo isso, tá bom? Pelo que você falou, a sequência rápida para intubação não teria uma droga de preferência, então? A ketamina, disparado, melhor para manter a hemodinâmica. Fentanil acabou caindo por terra porque ele faz uma depressão respiratória sem que o paciente melhore muito de aceitação do tubo. Então, você pode perder o drive e não ajudar o paciente a ser intubado. Então, assim, os últimos estudos com boa evidência científica, e eu digo isso porque eu recém fui num curso de viária difícil em São Paulo e eles estão muito atualizados de evidência científica, para fazer o indutor, você pode usar amida, etomidato, queta, e bloquear em seguida, e vida que segue. Fentanil não precisa ser feito mais, tá? Tem gente que faz muito, anestesista faz muito, mas a melhor evidência científica é para não usar, tá? Então você vai usar o indutor e a gente pode fazer a próxima aula sobre isso, até tem umas demandas, e é uma aula bem prática mesmo, e vocês vão gostar, tá bom? Mas é o indutor na dose certa, não faça subdose, na dose certa para o peso do paciente, tá? E isso tem tudo em tabela, você não precisa decorar nada. Inclusive a gente tem impressa lá na gaveta embaixo do computador do médico da UTI, fala assim, empresta isso daqui, já devolve. Usa, devolve. Se você for chutar o peso, mais fácil, é melhor chutar para cima então. Para ser dado suficientemente. E bloqueio, sempre, né? E ter um colega do lado e posicionamento. Posicionamento é tudo, tá? Posicionamento é tudo, a gente deve falar sobre isso então em algumas das próximas aulas, tá? Esse frio e úmido é o mais difícil disparado,
tá? E aí o frio e seco, então, provável excesso de diuréticos ou vasodilatadores, tá? Deixa eu só ver se ficou claro o suficiente. Então, descartou a arritmia, se tem arritmia, faz o que precisa ser feito da arritmia. Descartou a hipovolemia, o paciente está seco, boca seca, tá branco, folha de papel, tem uma história compatível, faz fluido, faz hemocomponente. Chegou, baixo débito mesmo. Então vamos lá, pressão arterial. Se tiver abaixo de 90, faz a nora. Quando tiver com uma sistólica acima de 90, começa a dobuta. Se o paciente tiver com sistólica maior do que 100, faz nipride ou melhor nitroglicerina no edema agudo, tá? Porque a gente já vai falar sobre isso, mas o nipride é um vasodilatador arterial muito potente, mas para edema agudo de pulmão a nitroglicerina é mais interessante porque a gente precisa desse efeito de vasodilatação pulmonar que ele faz, tá bom? E aí, dobuta em seguida, e só dobuta se ele tiver com uma sistólica entre 70 e 90, mas fica de olho que pode ser que você precise pôr a nora, porque daí você botou a dobuta, lembra, vasodilatou com dobuta, aí ele vai, pode ser que precise de nora. E aí, digamos que você está com esse paciente aí, você quer saber o que você vai de exames, depois que você resolveu a parte mais de instabilidade hemodinâmica, ureia, creatinina, sódio, potássio, hemograma, albumina, glicemia, TGO. Não precisa medir TGP e gente, vamos ajudar o hospital a se manter sem falir, tá? E RNI, que vê função hepática, lembra? Função hepática não é vista por TGO, TGP, é TAP, albumina, tá bom? Lactato, você precisa ver a questão do choque, né? Hipoperfusão tecidual, o raio-x que ajuda no diagnóstico diferencial, às vezes tem lá um saco pericárdico todo falsificado, o cara tem como se fosse um tamponamento por pericardite constritiva, você não pensou nisso, né? Então tem que fazer o raio e a gasometria, tá? Aí então ali o QR Code para vocês do protocolo de insuficiência cardíaca agudamente descompensada do HC da USP, também bom. E então como é que você vai fazer a vasodilatação bem seguro, tá? Instalou a VNI, primeiro de tudo, pediu para a enfermagem preparar a nitroglicerina, o tridil. Como é que é a solução? Da nossa ampola aqui, você pode usar 2 ampolas para uma solução total de 250, tá? Não é a mesma coisa que colocar 2 ampolas em 250, que você tem que tirar aquele volume, tá? E aí, instala em bomba, e aí você, do lado do paciente, não vai mandar a enfermagem fazer que vai dar errado, do lado do paciente, você está lá olhando ele, e você vê. Se o paciente tem uma sistólica de 140, digamos, aí você ligou em 120 ml hora esse nitroglicerina. Que é 120? 120. Mas, veja, o tridil tem meia-vida de 40 segundos. 40 segundos. Se ele fizer hipotensão, o que você vai fazer? Se ligou, resolveu. Tá bom? 120, fica 1 minuto contando no seu reloginho ou lá na parede, tá? 1 minuto. Baixou para 60, baixou para 30, baixou para 15. E aí vai vendo quanto que ele precisa para manter a PA que você quer. Qual que é a PA que você quer? Sistólica de 90, PAM de 65. Tá? E aí, assim você vai até manter a meta de PA. É isso que você precisa. VNI e vasodilatado. Né? A gente também tem uma tabela que a gente usa desde que essa UTI foi aberta, em 2021, com todas as soluções padrão da UTI que podem ser usadas por vocês. A gente pode fazer um QR Code para essa tabela bem rapidinho e vocês usarem, né, abre como leitor ali e usa, tá super fácil. Tem a dose por peso, tá? 70 quilos ou 100 quilos, aí você pode usar ou um ou outro ou alguma coisa no meio. E tem quantos ml tem na ampola, quantas ampolas tem que ir, e é bem fácil. Então, para todo mundo, você chuta alto 120 ml hora, então. Isso. Agora, se ele tiver uma PA que está mais perto de 100, ao invés de 140, que você vai chegar muito rápido em 90, aí começa com 60. 60, deixa 1 minuto, baixa para 30, deixa 1 minuto,
baixa para 15, baixa para 7, vai vendo quanto ele vai precisar. Beleza? Daí lá também tem a dose mínima, tá? Mas aquilo, o 120 ou 60 é para ser a dose próxima da máxima por dose minuto, né? Tá, então esse padrão de uso de nitroglicerina endovenosa em bomba para edema de pulmão tem respaldo na literatura, tanto na diretriz da europeia, tá? Quanto na americana. Nitroglicerina como primeira linha em edema agudo hipertensivo, com titulação agressiva e rápida, especialmente se sistólica acima de 140. Mas também esse autor Cotter, já em 98, no Lancet, publicou que a dose em bolos, mas que a gente vai fazer com essa forma na bomba, é muito mais efetiva, né? É melhor do que infusão contínua baixa, que você vai subindo e o cara nunca sai do edema agudo e aí você vai pro tubo e perdeu a chance. E quando não fazer diuréticos em edema agudo de pulmão? Meu Deus do céu, tem edema agudo que não é fazer diurético? Então vamos lá. Dicas práticas para avaliar se o paciente está hipervolêmico ou não. Estase de jugular. Nossa, estase. Por que falta essa palavra nos últimos minutos, né? Estase de jugular. Edema periférico, né? Você está lá com aquelas pernas parecendo elefante, assim, claro que ele está hipervolêmico. Se não for uma linfangite, por favor. Hepatomegalia, né? Desse jeito que eu falei para vocês, não precisa nem ficar marcando, tentando palpar ali. Se vocês fizerem a percussão, já acho. B3, tum-tra, decúbito lateral esquerdo, foco mitral. E congestão pulmonar em imagem, então são sinais de que ele está congesto, tá? Você consegue ter uma boa leitura com uma radiografia de leito, AP, para verificar essa congestão pulmonar de imagem? Radiografia de leito? Se você conseguir pedir para o paciente ir de cadeira de roda e fazer sentadinho, PA e perfil, nunca dá. Então a pessoa vem querendo talvez fazer a gente devesse falar com os técnicos de radiologia sobre isso, porque melhora bastante a qualidade. Porque assim, eu nunca peço um PA de tórax deitado, porque eu não consigo ver muita coisa ali. A não sei que para você quiser ver sonda ou... Faz isso, conversa com o técnico bem com jeitinho, vamos tentar conversar com eles pra gente fazer isso melhor. Dá Sentado. pra levar ele sentadinho de cadeira e ele fazer um PA e perfil direitinho. Beleza? A melhora bastante a qualidade, sem dúvida. A gente sabe porque ali na UTI, sempre que dá, a gente manda o paciente fazer lá. É outro exame, tá bom? Até porque a AP, né, que é como eles fazem ali com a barra, né, a placa do digital nas costas do paciente, já não é o PA, né? Então já não é o raio ideal, porque a área cardíaca fica muito aumentada em relação ao que é no PA e diminui bastante a capacidade de você fazer algumas leituras diagnósticas ali desse exame, tá bom? Mas vamos tentar melhorar isso sim. E ultrassom point of care, focus. Então, gente, isso é o futuro da medicina. Se você não tem ainda um ultrassom ultraportátil, você vai ter em pouco tempo ou você está se aposentando da medicina, tá? Então, já comecem a ver como é que funciona, os cursos, quanto que tá barateando, se tem algum amigo vendendo um usado, porque é o futuro da medicina. Não tem como fazer medicina sem ultrassom, mais hoje em dia, se você estiver fazendo UTI ou emergência, tá bom? E também digo que em consultório vai ser, tá? É a continuação do exame físico, a gente não tem mais como negar, tá? Então, pegou o ultrassom, botou aqui embaixo do apêndice, tifoide, probe marque para cima, acha ali a aorta, veio a cava, você achou, pode ver o parênquima do fígado, você pode olhar ali o ventrículo direito recebendo a cava, aí você achou a cava, você olhou se ela tem colapsabilidade, se ela fica lá maior de 1,5 cm, 2 cm, já considera congesto, ou se ela colapsa totalmente quando o paciente respira, então você já vai saber, tá hipovolêmico ou tá hipervolêmico, tá bom? Cada vez mais a gente vai usar isso. E hoje em dia vocês devem saber que a gente tem um ultrassom, inclusive estamos sem ultrassonografista no hospital, então se vocês precisarem, vocês podem pedir autorização, mas registrem como é que tá lá o ultrassom antes de pegar, tirem foto, tudo. Estou pegando emprestado para avaliar o paciente. Olha, devolve intacto, né? Porque custa uns R$200 mil. Mas a gente
gente tem um ultrassom que está disponível ali. E se tiver, por exemplo, o Dr. Rodrigo na UTI ou o Dr. João Paulo, eles também têm o ultrassom ultraportátil deles, é só ir lá, pedir emprestado e usar, tá bom? Então, as causas de edema agudo não hipervolêmicos, que vocês têm que lembrar, tem esse mnemônico de escape, tá? Sepse, cardíaco, altitude e permeabilidade aumentada. SCAP, escape. Sepse, então, aumento de permeabilidade capilar, pode fazer aquela alteração de edema agudo pulmonar não hipervolêmico por lesão pulmonar. Por exemplo, numa isquemia aguda também, no cardíaco, edema agudo por disfunção diastólica aguda, mesmo sem hipervolemia. Então você imagina, o paciente estava lá, pleno, não tem nada de hipervolemia, não está acumulando líquido há semanas, e aí de repente ele fez a isquemia cardíaca aguda e ele entrou em edema agudo de pulmão. Ele não teve tempo de reter líquido, ele não tem hipervolemia. Esse edema agudo não deve ser tratado com diurético, ele tem que fazer vasodilatador, né? E a altitude, então aqueles pacientes que estão em montanhismo, corrida de aventura em altitudes, eles também podem fazer um edema agudo por hipóxia em grandes altitudes e sem sobrecarga de volume, que altera as condições físicas, né, ali do alvéolo. E permeabilidade aumentada, por exemplo, síndrome de desconforto respiratório agudo, pancreatite, lesão pulmonar direta ou indireta, que também fazem quadros muito similares a edema agudo de pulmão e que não devem ser tratados por diurético, tá? Escape, o mnemônico. E aí, então, voltando para o nosso caso clínico, esse paciente fez um eletrocardiograma, vocês lembram do nosso paciente? Ele já ficou tão lá para trás, né? E aí tinha um infarto com supra de ST anterior extenso, de V1 AVC em V1 e AVL, com BRD associado, foi administrado a S300, qual é a via? É via oral? O AS? É mastigado, gente. Mastigado, não é via oral. Via oral é engolido o comprimido. Se vocês fizerem AS engolido, tá errado, tá bom? Porque tem que ser mastigado. A absorção é extremamente mais veloz. Tá? Mastigados. Ticagrelor aurilíntica foi usado no lugar do clopidogrel. Heparina não fracionada, 7.000 unidades EV, iniciado no Buta, 5 microgramas por minuto. Meu Deus do céu! Mas não tinha uma histórica de 78 que começaram a dobutamina. E aí, o que vocês acham disso? Eles começaram. Foi o que eles fizeram. O que vai acontecer? Ele vai dilatar, ele vai ficar hipotenso, né? Foi encaminhado rapidamente para hemodinâmica, paciente chocando neles, né? Indo para hemodinâmica, foi hipótese de choque cardiogênico por infarto anterior extenso, como paciente com gesto, confuso, foi optado por intubação e passagem central pela via femoral, para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então um pega já o central na femoral, que é via suja, mas nesse momento foi necessário, e começou a adrenalina, noradrenalina, porque precisou, né? Então vocês lembram, né, do nosso fluxograma. É isso, você começa no buto, mas é muito provável que ele vai precisar de 90 de sistólica ali antes para conseguir, tá? E aí, então, a angiocoronariografia, que é o cateterismo cardíaco, né, evidenciou obstrução proximal da artéria coronária descendente anterior, com um tronco da coronária esquerda sem lesões e circunflexa com lesão de 70% no terço médio e ACD sem lesões, coronária direita sem lesões. Foi angioplastada DA, que tinha trombos, então tinha sido realmente uma ruptura de placa, acumulou um monte de trombo, mas o fluxo final ficou bom depois do cateterismo e foi optado por não mexer na CX, baseado nesse estudo Complete Shock, porque justamente mostrou que não convém angioplastar todas as coronárias, só aquela que é responsável pelo evento agudo, que teve mais benefício, melhores desfechos. Aí esse paciente evoluiu com necessidade de balão intra-aórtico, porque o hemodinamicista está ali olhando o paciente e aquele ventrículo está apanhando ao invés de bater, mesmo depois de abrir a artéria. Então, quando o paciente está assim, eles percebem que o paciente está fazendo baixo débito cardíaco, apesar de abrir a artéria. Não é uma coisa que às vezes reverte exatamente na hora. Aí foi preciso passar um balão intra-aórtico. Vocês sabem dizer o que é um balão intra-aórtico? O balão intra-aórtico é um dispositivo de contrapulsação da aorta. Então, assim, ele é um balão que você coloca por dentro da artéria femoral, vai até aqui próximo das artérias renais, e você faz com que ele infle quando o paciente não está em sístole. Então, na diástole, o balão infla.
E ele é um balão como se fosse aquele que vai antes do stent na coronária, mas ele é do tamanho de uma horta, né? Então é um balão longo assim, ele infla na diástole. O que faz esse balão inflando na diástole? Ele ajuda que o débito que está saindo do coração perfunda melhor as coronárias. E aí na hora que ele desinfla, ele faz um efeito vácuo. Ele faz assim. Então ele ajuda o desempenho do miocárdio, jogando maior débito cardíaco para frente. E aí quando o paciente vai melhorando, você começa... Ele é um dispositivo assim, que parece como se fosse assim, um notebook, daí tem um carrinho ali, e aí você acopla eletrocardiograma, para ele não inflar errado, né, fora da diástole, e acopla PAI, para o paciente poder ficar bem certinho ali, tanto medidas de débito cardíaco, quanto do tempo em que ele tem que inflar e desinflar. E aí botou o balão intraórtico, e aí à medida que o paciente vai melhorando, o paciente vai melhorando, eles vão colocando assim, infla uma vez a cada 2 batidas. Aí uma vez a cada 3 sístoles, uma vez a cada 4. Daí desmama, tira, puxa fora. É como se fosse uma PAI, mas vem aqui pela femoral. E aí é claro que é mais comprido, né? Mas tem a ver assim com os catéteres que vão até no cateterismo cardíaco e tal, é parecido. Tem que passar por dentro da artéria femoral. E aí evoluiu na UTI com manutenção da hipotensão e aumento progressivo do lactato sérico, apesar do balão intraórtico, então o cara continuava em franco choque. E o balão estava funcionando bem, a dobuta estava em dose máxima, 20 microgramas, aumento progressivo da noradrenalina, o cara chocando cada vez mais, hipoperfusão tecidual, e fez o eco, não tinha nenhuma complicação mecânica desse infarto, que seria outra hipótese, né? Aí foi optado por chamar a equipe de cirurgia cardíaca para avaliar a passagem de dispositivo de assistência circulatória mecânica de curta permanência, um ECMO veno arterial. Por que veno arterial? ECMO, vocês sabem, né? Uma bomba que faz o débito do sangue do paciente, passa por uma membrana que faz a função de pulmão e passa por uma bomba que faz a função de coração. E aí joga de volta para o paciente. Você pode usar uma ECMO veno-venosa num paciente, por exemplo, que teve um transplante pulmonar e foi mal sucedido e o paciente está precisando só da função membrana. Então faz veno-venosa, deriva uma veia e devolve numa veia. E se for uma necessidade de débito cardíaco, aí você faz veno-arterial para devolver já o sangue limpo no sistema arterial do paciente. E aí foi isso que ele precisou e aí o paciente acabou evoluindo bem. Mas aí precisa manter anticoagulação plena, aumenta bastante o risco de infecção. Mas a gente já tem pacientes assim que ficam acordados, até fazem bicicleta ergométrica, mesmo estando em ECMO e tal. A circulação extracorpórea como aquela que você faz uma cirurgia cardíaca, você está falando? É parecido, mas essa pode ficar dias ou semanas. Qual essa que você está falando? A ECMO, a circulação extracorpórea, é pelo tempo mínimo necessário da cirurgia cardíaca, mas é parecido. E é isso, eles liberam muitos radicais livres, o paciente fica super inflamado, aumenta muitíssimo o risco de trombose, é bem grave, né? Mas isso é o que é um choque cardiogênico, pode chegar na pior das hipóteses. Mas aí, voltando para a nossa realidade, o que a gente faria com um paciente que está aqui na nossa frente, veio por insuficiência cardíaca, você detectou. Lembrando que insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de manter o bombeamento para perfundir os órgãos ou ele fazer isso às custas de aumentos importantes das pressões de enchimento. Então, o paciente que precisa ser internado imediatamente é o quê? O paciente que tem edema visível, ascite, edema de membros inferiores, porque refletem o grau de congestão, né? A adesão terapêutica frustra, por exemplo, você sabe que se você falar para ele aumentar o diurético e ir para casa, esse paciente não vai fazer isso, então interne. Hipoxemia ou PA sistólica abaixo de 75 ou alteração mental que seja atribuída à hipoperfusão. Tá? E os objetivos de tratamento, então, estabilizar o paciente, oxigenação, tratamento da congestão, você vai ter que ver que dose de diurético você vai usar, só lembrando que se o paciente já usa diurético em casa, você tem que usar pelo menos 1,5 vezes a dose que ele usa diária, senão não vai adiantar. Tá? Então, lembrando que você pode usar no máximo 600 mg de furosemida dia, não tem benefício de você usar doses maiores que isso, então não use em dose menor do que seria plausível, tá? Dependendo ali, né, do que o paciente já está usando e do que vocês imaginam que vai precisar para resolver a congestão.
Estabilizar a doença, prevenir a reinternação, prevenir a progressão da insuficiência cardíaca e o antagonismo neurohormonal, que é aquela questão de usar a tetraterapia para que o sistema renina, angiotensina, aldosterona fique controlado, porque senão ele só vai fazendo mais vasoconstrição, aumento das pressões de enchimento e ele não consegue sair daquele ciclo vicioso da insuficiência cardíaca. Um exemplo de prescrição se o paciente é virgem de tratamento, então você viu o paciente nunca teve diagnóstico, mas você está com o paciente ali no consultório, você tem certeza que ele está fazendo um quadro de insuficiência cardíaca, porque ele tem dispneia paroxística noturna, ele tem atropneia, ele tem edema de membros inferiores, você pode mandar ele com essa receita para casa, se você achar que não é um critério de internação, e mandar ele consultar o cardiologista, tá? Então esse seria um exemplo. Dieta hipossódica, não custa nada você abrir ali um chat GPT, desde que você escreva, que usou inteligência artificial, né? Mas orientar ele uma dieta hipossódica brevemente, para ele fazer em casa. Enalapril, 10 mg desde que não tem hipotensão. Metoprolol succinato, 25 mg uma vez ao dia. Gente, mas por que tem pôr succinato? Não é só pôr metoprolol? Gente, tem o tartarato de metoprolol, que não pode ser dado uma vez ao dia, 2 doses diárias, porque ele não dura 24 horas, tá? Então o Celozoc é o succinato. Outros metoprolol não necessariamente são esse que dura 24 horas. Espironolactona, 25 mg ao dia, dapagliflozina. Tá, o que é a tetraterapia otimizada da insuficiência cardíaca dessas medicações todas? Quem sabe dizer? Do 2 ao 5? 3, 4, 5. Isso mesmo. Exatamente. Então, antigamente, antes da dapagliflozina se mostrar uma medicação de insuficiência cardíaca, era o BIA, né? Que é o beta-block, o IECA, que pode ser BRA também, né? E aldactone, que era o nome comercial inicial do espironolactona, né? BIA. E agora tem a dapagliflozina, tá? Então, o beta-block pode ser metoprolol ou carvedilol, também bisoprolol hoje em dia. Também tem nebivolol, mas o pessoal usa menos. Só uma pergunta, não é mais interessante, pelo menos pelo que eu tinha lido, aumenta sempre mais a dose do beta-bloqueador em relação aos outros, para ter uma salvaguarda melhor de disfunção cardíaca? Você tem uma meta de tratamento, não importa a dose que você vai usar, o paciente tem que estar em frequência cardíaca de 55 a 65. Você vai ver para cada paciente qual dose você vai precisar para chegar nessa faixa, e você tem que ser responsável, que o paciente pode chegar com frequência cardíaca de 40 se você usar uma dose exagerada. Então, eles entram em BABD ou em FA de baixa resposta, daí tem que ir com cautela, pouco a pouco, você usar a dose que o paciente necessita para ficar entre 55 e 65 de frequência cardíaca, que é estar beta bloqueado. É isso, 60 de frequência cardíaca, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então você tenta o máximo que você consegue do beta-bloqueador, então? Exatamente, sempre a dose máxima. Na verdade, é a dose máxima de todos eles para atingir a meta terapêutica, que é uma PA alvo, 12/8. Você não quer nada mais do que isso, porque vai dar mais pós-carga, né? Então, a resistência vascular sistêmica tem que estar no chão. Você vai usar a dose máxima de enalapril, dose máxima de, principalmente enalapril e metoprolol ali, né? Ou IECA-BRA e beta-block. Mas espironolactona tem que cuidar porque em homem ele faz ginecomastia, então né, não é muito legal. E dapagliflozina, a dose é 10 mg mesmo, para todo mundo. E aí, então você vai usar a dose máxima que que o paciente estiver tolerando para manter uma PA 12/8 e uma frequência cardíaca de 60. Se preciso for, você pode associar um lodipino, que também não tem melhora de sobrevida na insuficiência cardíaca, mas é um excelente vasodilatador com poucos efeitos colaterais. Pode associar bloqueio triplo do néfron, que seria a furosemida junto com a espironolactona, mais um tiazídico, que pode ser clortalidona ou hidroclorotiazida, lembrando que eles fazem muita hiponatremia, principalmente em idoso. Vocês já devem ter internado alunos, né, com hiponatremia, não sabe o que é. Às vezes o paciente vem usando Angipress. Aí você fala assim, tá, Angipress é atenolol, né? Aí você pergunta, é um Angipress HCP. Pode ter certeza. É da hidroclorotiazida, tá? Ou clortalidona. E aí, controle de débito urinário, controle de sinais vitais 6 horas e oxigênio catéter nasal se for necessário. Lembrar que sempre tem que perguntar a questão do DPOC, porque se você colocar a meta de saturação de 92 e o paciente for DPOC, é muito mais provável que você esteja fazendo ele fazer retenção de CO2, porque o
paciente DPOC para de ventilar por CO2 exagerado, porque ele já é retentor crônico de CO2, e começa a ventilar com estímulo de hipóxia, né? Aí você dá oxigênio, aí ele para de puxar, e aí começa a ser bradiapneia, e retenção de CO2, e sonolência, tá bom? Então daí ajusta a meta de oxigênio, de saturação de oxigênio do paciente, se ele for DPOC. E muitos pacientes não são tabagistas. Aqui a gente tem uma cultura forte de uso de fogão a lenha. Então, o uso de fogão a lenha a vida inteira, com tórax em tonel. A cara do DPOC, você não vai colocar meta de saturação de 92, que vai dar ruim. Esse tratamento, eu pensando, vai ser de fração reduzida. Isso, exatamente. Uhum. E aí... Só que esse aqui, se você Não sabe. tiver condições, o paciente, se você dá uma perguntadinha, né? Se o paciente tiver condições, você não começa nem enalapril, você já volta em tresto. Tá? Porque isso daqui é o que tem no SUS. Tá? E isso aqui ainda precisa de preenchimento de laudo de medicamento especial. Mas você pode mandar e falar assim, ó, se não tiver condições de pagar, não comece, mas já encaminha essa receita para o médico do posto fazer o LME para você receber. Tá? Tem desconto no farmácia popular do governo e tem... Interesse, acho que não, né? Interesse acho que não. E aí, para diabético maior de 65 anos é gratuito. Tá bom? E o diabético também tem que estar com tudo otimizado já de metformina, gliclazida ou alguma coisa da classe. Mas eu não preciso ter já o webcard. Não, Eu porque... inicio meio empírico, assim. porque não está contraindicado nenhuma dessas medicações na insuficiência cardíaca de transmissão preservada. A diferença principal seria o enalapril pelo estresse. Aquela questão assim de você falar que foi uma prescrição do SUS, né? Isso! Então, se eu tiver opções melhores, com Tem, IEP e muita tal, opção aí melhor. eu posso colocar para o paciente se eu tiver condições, então. Você pode, só que é bom que você tenha experiência com essas medicações. Por exemplo, aqui você quer pôr o quê? Uma valsartana? Eu também quero. Se o paciente estiver bem hipertenso, eu também quero. Uma valsartana, telmisartana, vai bem. Começa ali com 80, 160, 320, dependendo da hipertensão, tá? Que é um BRA, né? Ramipril, pode. Bisoprolol, excelente, bisoprolol, dose única diária. Tá? É bom para DPOC também, bisoprolol. Mas dentre os beta-bloqueadores, tem algum ótimo ou a gente mais ou menos vai Bisoprolol, carvedilol ou bisoprolol. Não, pois é, desses que a gente tem mais recentes, estariam esses três. Eles são equivalentes. Se eu tivesse que usar, eu usaria bisoprolol. Tem menos efeito adverso e tem uma associação também, a particular, entraria no local do enalapril. do enalapril. E lembrando que se você vai trocar com o enalapril, você tem que deixar 36 horas de diferença, senão o paciente faz uma hipotensão importante. E com losartana não precisa. Na troca, tá? Por exemplo, tomou o enalapril último agora cedo, daí não toma nem à noite, nem de manhã, aí deu 24, aí vai tomar só a dose da noite do outro dia. Umas 36 horas, se você vai trocar. E aí essa dose aqui, por exemplo, uma bula de 6 horas, é dose assim, mínima, né? Porque se você pensar que um paciente, você vai fazer ali para a dose de ataque, o paciente está congesto, 1 mg por quilo de peso, meio ou 1 mg. O paciente com 80 kg precisa de pelo menos 4 ampolas. Pelo menos 4 ampolas. Né? Então isso aqui é a dose mínima diária, mínima. Bom, então, 2 de 6 em 6, 3 de 6 em 6, 4 de 6 em 6. Se precisar, bota na UTI, bota bomba de furosemida contínua. Às vezes precisa. O único risco é a autotoxicidade, né? Mas aí a gente vai controlando. Daí, então, esse tem um resuminho para tratar edema de pulmão com segurança. E acabamos. Tem só as fontes daí. Deixa eu ver quantos minutos foi isso. Ixi! Falei que